Quando nós falamos sobre o disco rígido, chamado hard disk, HD ou HDD, a gente tem que lembrar que tem várias medidas ou indicativos de desempenho de um disco rígido. Um deles é o que nós chamamos de RPM, que significa rotações por minuto. Isso porque os discos do disco rígido, eles giram em alta velocidade, quer dizer, em alta rotação, e por isso nós medimos em quantas rotações eles giram por minuto, que é isso que nós chamamos de RPM. Existem discos rígidos encontrados no mercado com as mais variadas diferenças de RPM. Por exemplo, tem disco rígido de 5.400 RPM, 7.200, 10.000, 15.000 RPM. Qual é a grande diferença disso? Que se eu tenho um disco rígido de 5.400 RPM, comparado a um outro disco rígido de 15.000 RPM, é claro que esse que tem 15.000 rotações por minuto vai realizar uma gravação e uma leitura dos dados muito mais rápida do que aquele que tem apenas 5.400 RPM. Então, quanto maior a rotação, mais rápido vai ser o processo de leitura e gravação dos dados na superfície dos discos desse disco rígido. Por isso que tem que se preocupar quando a gente fala do disco rígido, não só com a quantidade de bytes que eu posso armazenar, mas também com o desempenho para que ele seja mais rápido para realizar a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos. Por isso nós temos que cuidar aí o RPM quando a gente fala de disco rígido, né? Vamos a uma questão sobre esse assunto. Em um microcomputador, encontramos as especificações técnicas abaixo, que podemos interpretar como sendo a especificação técnica HDD, 1 TB, SATA GB/S, 7.200 RPM. Aí ele pergunta sobre isso, será que é do processador, será que é do disco rígido, da memória RAM ou do monitor de vídeo? Quando ele fala sobre essas especificações, HDD já é a sigla para disco rígido, significa Hard Drive Disk, já é o disco rígido. Quando ele fala em 1 TB, é 1 terabyte, a capacidade de armazenamento do disco rígido. Quando ele cita SATA 6 GB/S, é uma conexão do tipo SATA, usando o barramento SATA, com velocidade de até 6 gigabytes por segundo. E aqui, por fim, ele mata a charada que é o disco rígido, porque ele fala sobre 7.200 RPM, que acabamos de aprender que significa rotações por minuto, que é a quantidade de rotações por minuto que alcança aquele disco rígido, para ser mais rápido, para gravar e ler os dados. Então aqui a resposta é, sem dúvida nenhuma, essas especificações técnicas pertencem ao disco rígido. Tudo na questão confirma que de fato é um disco rígido. Aqui a letra B de Brasil como gabarito para essa questão.